Silas Malafaia? Se você tiver um inimigo, é melhor que ele não seja Silas Malafaia. A ética de batalha de Silas Malafaia é a mesma da de um tanque de guerra. Passa por cima, não quer nem saber. Ele é talvez o menos poderoso do quarteto de pregadores evangélicos mais famoso do Brasil, formado também por Edir Macedo, R.R. Soares e Valdemiro Santiago, mas é sem dúvida o mais abertamente agressivo. É também o mais midiático e influente nas redes sociais. No Twitter, por exemplo, ele tem mais de 1.400.000 seguidores, o triplo do todo-poderoso líder da Universal. Teatral e incendiário, muitas vezes aos berros, muitas vezes debochado, aparece semanalmente na Rede TV e emissoras locais da Band, além de suas muitas lives. Não hesita em classificar seus adversários como imbecis, idiotas, estúpidos ou esquerdopatas. Ele vocifera contra o que define como marxismo cultural e ideologia de gênero. É particularmente implacável quando o tema são os homossexuais. Para ele, a homossexualidade é o primeiro passo para a pedofilia. Amigo pessoal do presidente Jair Bolsonaro, os dois têm muita coisa em comum, incluindo a paixão pelo conflito. Bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu aprendi com um camarada chamado Mike Murdock, depois até ouvi o Miles também repetir a mesma coisa. Aquilo que você tem raiva talvez seja um dos ideais ou dos objetivos da sua vida. Quando tem raiva de alguma coisa, não é para você ficar só esperneando. Talvez ali está te dando uma dica de alguma coisa que você tem que ajudar a consertar. Os inimigos nos promovem, os amigos nos fazem bem, os inimigos é que nos promovem. Silas Lima Malafaia nasceu no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, em 14 de setembro de 1958, filho de um militar da Marinha e de uma diretora de escola. Ambos eram ligados à Igreja Pentecostal Assembleia de Deus e, depois de se aposentar, o pai virou pastor. Desde que tinha 6 anos, o menino foi treinado pela família, que lia passagens bíblicas para ele decorar. Teve uma única mulher em sua vida, a atual esposa, Elisete, que conheceu aos 14 anos. Aos 21, estava casado. Os dois tiveram 3 filhos, 2 mulheres e o primogênito, Silas Filho, que, de acordo com a tradição da casa, segue os passos do pastorado evangélico. Depois de concluir a faculdade de teologia do Instituto Bíblico Pentecostal, aos 23 anos, Malafaia se tornou pastor auxiliar na Assembleia de Deus da Penha, onde seu sogro era o titular. O arranjo durou quase 3 décadas, até dezembro de 2009, quando o sogro morreu e Malafaia assumiu o comando de 17 mil fiéis e 104 templos no estado do Rio de Janeiro. De cara, mudou o nome da igreja para Assembleia de Deus Vitória em Cristo e declarou independência, se retirando da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A liberação anunciava o desejo de expansão. De lá para cá, Malafaia dobrou o número de fiéis da Vitória em Cristo, mas o crescimento pode não ter acontecido no ritmo que ele pretendia. Sua igreja tem hoje cerca de 118 congregações espalhadas por 10 estados brasileiros e mais 3 em Portugal. Foi só em 2016, no entanto, que a Vitória em Cristo chegou a São Paulo e Malafaia se tornou o último dos grandes pregadores evangélicos a alcançar o maior mercado do país. Alguns anos antes, ele tinha explicado à revista Isto É a aparente demora no seu projeto de difusão. Disse: com o mesmo montante de dinheiro com que inauguro 10 igrejas, o Valdemiro abre 70. É o estilo da igreja dele. Minhas igrejas são lindas, clean, nada luxuosas, mas hiper confortáveis, com cadeiras, som de primeira linha. Na igreja que estou fazendo na Penha, no Rio, vamos gastar 12 milhões de reais em obras. Esses caras abrem um salão e gastam com som, cadeira, uma pinturazinha, um concerto no banheiro, às vezes um ar-condicionado. Uns 300 mil contos, irmão. Meu mundo é outro, mas chego lá. Os templos de alto padrão são sustentados pelos dízimos e ofertas dos fiéis, que Malafaia gosta de chamar também de sementes.
Está em você decidir em quem você quer acreditar. Em quem? Se você quer acreditar em críticos, se você quer acreditar em gente que não acredita em nada, é uma questão sua. Mas se você quer acreditar na palavra de Deus e nos homens de Deus, te prepare. Vem milagre, vem portas abertas para você. Entre em contato conosco. Tudo que você ofertar, nós investimos aqui no nosso ministério. Malafaia já admitiu ter recebido como oferta de uma tacada só nada menos do que 2 milhões de reais de um empresário. Em outra ocasião, ganhou de aniversário uma Mercedes-Benz blindada de 450 mil reais. O pastor garante que tudo vai para financiar o projeto de evangelização. Em um extenso perfil publicado pela revista Piauí em 2011, ele disse: Eu gasto milhões, milhões e milhões por mês com horário de televisão, congressos, cruzadas evangelísticas, treinamento de pastores, abrindo novas igrejas. Como se paga isso? Não é um anjo do céu que desce com um cheque em branco para mim. Em 2013, a Forbes, revista americana habituada a cobrir os ricaços, estimou a fortuna de Silas Malafaia em 150 milhões de dólares. A publicação se retratou em 2019. De acordo com os novos cálculos, o patrimônio do pastor equivalia na época a apenas 3% do divulgado, ou 4 milhões e 500 mil dólares. Malafaia já foi diversas vezes investigado pela Receita Federal e pelo Ministério Público Federal, suspeito de desviar dinheiro do dízimo e lesar a crendice popular. Em 2016, foi alvo de um mandado de condução coercitiva como parte da Operação Timóteo, mas se apresentou de forma espontânea à polícia. Malafaia foi indiciado por lavagem de dinheiro, como colaborador de um esquema de corrupção envolvendo royalties da exploração mineral. Para quem argumenta que, ao aceitar volumosas ofertas para sua igreja, o pastor explora a fé alheia, ele responde: Isso é preconceito da elite, que acha que todo evangélico é tapado, idiota, a ralé da classe social explorada por um malandro. O cara dá a oferta porque ele sabe onde eu invisto a grana dele, porque ele confia no trabalho que fazemos aqui e não quer que acabe. As pessoas não têm ideia do que está acontecendo no meio evangélico. Nas igrejas de Silas Malafaia, os pastores podem receber salários de mais de 20 mil reais por mês. Isso sem contar benefícios como casa mobiliada, escola para os filhos, planos de saúde e carro do ano. Os fiéis em dificuldades, por sua vez, contam com a ajuda de cestas básicas. A Associação Vitória em Cristo ainda financia ONGs evangélicas e patrocina projetos sociais. O CORA, que é o Centro de Otimização e Reabilitação do Autista, ele atende crianças e adolescentes. Ele ajuda aí cerca de 70 famílias com fonoaudiologia, psicologia, musicoterapia, terapia ocupacional, terapia comportamental. Tudo isso para que essas crianças elas possam desenvolver, tudo isso para que essas crianças elas possam ter as condições necessárias para que elas cresçam, para que elas possam ter uma qualidade de vida. Além de teologia, Malafaia é formado também em psicologia, que cursou na mesma turma da esposa na Faculdade Gama Filho. Seu registro profissional como psicólogo já esteve mais de uma vez ameaçado de cassação, todas por conta de declarações ofensivas dadas contra homossexuais. O líder evangélico já chegou a propor com ironia que, abre aspas, se pode tudo, então vamos legalizar também homem ter relação com cachorro, horas. Fecha aspas. Em outra oportunidade, reclamou que, nas palavras dele, todo mundo se acha no direito de chamar evangélico de ladrão e não acontece nada. Mas se alguém falar um A dessa bicharada, é o fim do mundo. E isso nem foi o auge dele, hein? Eu amo os homossexuais, mas discordo 100% de suas práticas. Então repita isso, por favor. Eu amo isso, eles sabem. Não, diga de boca cheia. Eu amo os homossexuais como amo os bandidos, amo assassinos, vambora, eu aumento o leque, porque eu amo. Veja, você tá colocando homossexual lá de bandido, assassino, porra. Outro de seus temas preferidos é o aborto. Ferrenho opositor, mesmo em casos de estupro, Malafaia define o procedimento como o massacre dos poderosos contra os indefesos. Foi no início dos anos 80 que Malafaia entendeu o poder da TV como meio evangelizador.
Precisou vender um carro, pedir dinheiro emprestado e contar por anos com a ajuda financeira do empresário evangélico Sotério Cunha, mas comprou um horário na então TV Record, hoje CNT. Em 1990, era o líder de audiência da emissora. Não foi a única vez que o pastor em ascensão cresceu escorado pelas graças de um irmão de fé. Contatos dentro da diretoria do Banco Cédula, no Rio, possibilitaram a Malafaia vender bíblias parceladas em até 10 vezes. Em 2005, ele bateu todos os recordes do mercado e comercializou nada menos do que 100 mil exemplares do livro sagrado em 3 meses, a R$ 120 cada um. A editora dele, a Central Gospel, fundada há mais de 20 anos, chegou a ser a segunda no ranking do país, vendendo mais de 1 milhão de livros por ano. Em 2011, o próprio Malafaia aparecia como autor de cerca de 90 obras, publicando em média 4 por ano, de acordo com o perfil feito pela Piauí. Para isso, contava com a ajuda de um ghostwriter, um escritor a soldo, que reunia suas falas em palestras, cultos e congressos e transformava elas em textos de até no máximo 72 páginas. Malafaia explicou. Mais do que isso, o cara não lê, acha grosso demais. Em 2019, a Central Gospel entrou em recuperação judicial, com uma dívida de quase 16 milhões de reais. No mesmo ano, ele fundou a Escola de Líderes Online, para dar ainda mais vazão a algo que acompanha desde sempre as suas pregações: o espírito coach, motivacional. Politicamente, Malafaia é um homem no mínimo instável, como, aliás, a maioria dos grandes líderes evangélicos. Em 1989, já famoso por causa da TV, mediou o programa Brizola e os Evangélicos, porque via no velho trabalhista alguém que não se submeteria à CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ligada à Igreja Católica. No segundo turno, foi uma exceção no meio protestante ao apoiar Lula, porque, segundo ele, era um cara que vinha da classe baixa, do sofrimento do pobre. 3 eleições mais tarde, em 2002, chegou a aparecer num programa do petista. A posição mudaria drasticamente décadas depois, quando Malafaia afirmou que quem negava a fé por causa de Bolsa Família era pior do que um corrupto. Eles se utilizam da necessidade do povo, das classes menores, não é? Das pessoas de bem. Eles conseguiram, com esses programas sociais, que não foram eles que fizeram, mas eles ampliaram politicamente para dominar o povo, porque não adianta dar Bolsa Família e o cara vai lá no mercado e é outro preço. E o cara vai no hospital e toma lambança. Então, e a conta da energia elétrica não precisa nem falar. O rompimento definitivo com o PT aconteceu quando o governo de centro-esquerda colocou na mesa pautas progressistas, principalmente as que pretendiam combater a discriminação contra homossexuais. Depois disso, Malafaia apoiou José Serra e Aécio Neves nas eleições presidenciais. Se tornou frequentador de marchas anticorrupção. Em 2014, com apenas algumas tuitadas em menos de 24 horas, fez a então candidata Marina Silva mudar seu programa de governo voltado para a comunidade LGBTQI+. Quando Jair Bolsonaro despontou como candidato, a aliança já estava selada. Os dois tinham se aproximado muito antes, em 2006, na época em que brigaram contra o PL 122. O projeto de lei que criminalizava a homofobia. Foi Malafaia, inclusive, que celebrou o casamento do presidente com a atual esposa, Michele. Para o jornal Le Monde, o pastor se gabou da proximidade com o presidente. Até hoje, nós nos falamos todas as semanas via WhatsApp. Conversamos sobre tudo, de problemas matrimoniais à política. Até durante suas viagens de estado no exterior, ele me telefona. Em 2010, o irmão de Silas, Samuel Malafaia, do DEM, foi o terceiro deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro. Ele segue na Assembleia Legislativa. O vereador em terceiro mandato, Alexandre Esquerdo, também do DEM, é cria de Malafaia e de sua igreja. Nas últimas eleições municipais, o prefeito eleito do Recife, João Campos, do PSB, ligou para Malafaia para agradecer a ajuda na campanha. Ele disse que o pastor tinha sido fundamental para a vitória. O próprio Malafaia foi convidado a entrar para a política em 1998 por Edir Macedo. A ideia era construir seu nome como uma alternativa à presidência. Ele recusou e perdeu o programa que tinha na Record, a emissora de Macedo. Daí vem a relação tumultuada entre os dois. Você, Macedo, perdeu a chance de ficar com a boca fechada. Como diz o texto, eu encerro com ele, de Provérbios 17, 28.
Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Você é pior do que o tolo, porque falou que não devia. Eu sou pequeno, nunca usei a minha igreja. As minhas defesas políticas são pessoais. Nunca coloquei o nome da minha igreja, nunca falei em nome dos evangélicos, porque eu respeito os pastores e os líderes. E eu não tenho autoridade para falar em nome dos evangélicos. Eu desafio você! Na pandemia, o líder da Vitória em Cristo foi um dos maiores apoiadores da política negacionista do presidente da República. Se recusou a fechar templos, espalhou desinformação e defendeu o famigerado tratamento precoce, que pode piorar o quadro de saúde dos doentes. Não recuou nem mesmo quando seu primo, Daniel Malafaia, morreu em dezembro de 2020 por complicações decorrentes da doença. Em fevereiro, em Curitiba, enquanto a capital do Paraná se encaminhava para o colapso dos hospitais, Malafaia reuniu centenas de pessoas em uma igreja lotada. Era muito difícil não acontecer. Silas e a esposa Elisete acabaram infectados. Malafaia, no entanto, não é do tipo que se rende. Recebi o telefonema de jornalistas da Globo. Tão preocupado com a minha vida? Claro que não. É porque o caso deles é morte, morte, morte. Negacionismo é a imprensa não mostrar os recuperados e não mostrar o que tem sido feito para salvar brasileiros. Isso é uma brincadeira. Tá tudo printado aqui, hein? Não diga que não ligaram para mim, não.